Estamos em mais um Café com Mulher e a história de hoje é sobre Raquel, irmã de Lia, filha de Labão, uma mulher bonita e atraente que viveu uma das mais provas de amor que um homem pode dar para uma mulher. Fique aqui comigo, vamos chegando e chamando mais pessoas. Estamos em mais um Olha, Café eu vou com mandar Mulher. aqui agora para a comunidade. Vou mandar o link para a comunidade Lapidando Mulheres. Quem vai chegando, convide mais 5 mulheres para estarem aqui, que vocês vão aprender com a história de Raquel sobre o que acontece quando a gente coloca outra coisa que não o Senhor no altar do nosso coração. Raquel teve uma história de idolatria, Raquel tem uma história de inveja, mas ela tinha todo o cenário para ser uma mulher feliz. Porém, ela foi amargurada. Ela tinha tudo para ser feliz, para ser plena, para ser grata, mas ela decidiu trilhar o caminho da ingratidão, trilhar o caminho da insatisfação, e isso gerou nela uma vida de amargura, uma vida de angústias, e o fim dela não foi dos melhores. A história, ela é uma continuação. A gente fez no último Café com Mulher, a gente falou da história de Jacó, que a gente aprendeu com a Rebeca, né? E contextualizamos a história de Jacó. Jacó tinha fugido da sua terra depois de enganar o seu pai para pegar essa primogenitura. Rebeca, que era a mãe dele, mandou ele embora, ao invés dela assumir os seus erros, tentar gerenciar os danos e tudo, ela colocou Jacó para ir embora. E Jacó foi em busca de uma esposa para se casar, para poder então viver esse legado. E ele encontrou no mesmo poço que o servo de Abraão tinha mandado. Lembra aquela história, ó? 2 Cafés com Mulheres, 2 semanas atrás, a gente falou de que Abraão tinha mandado um servo ir buscar uma esposa para seu filho Isaac. E ele parou na frente de um poço e viu Rebeca, e Rebeca foi gentil com ele, deu água para ele, para os camelos dele, e ele viu nela a mulher que seria a esposa para o seu do filho do seu servo, que era Isaac. Eles se casaram, viveram uma história, tudo, Rebeca foi indo. Assista as edições anteriores para você entender a contextualização dessa história. Jacó encontrou com Rebeca. A Bíblia fala que Rebeca era muito bonita e atraente. Ela tinha uma irmã, a irmã mais velha se chamava Lia, e Lia tinha os olhos meigos, mas Rebeca era bonita e atraente. Jacó, se interessou por ela. E ele tinha ido, amando da mãe dele, procurar o primo. Ele estava procurando por Labão, que era, primo não, era tio dele. Labão era irmão de Rebeca, Rebeca mãe de Jacó. Jacó se interessou por Raquel. Estão contextualizando aí? Só que aí, ele quando se interessou por Rebeca, por Raquel, ele fez uma proposta para Labão. Vou trabalhar para você por 7 anos em troca dela, já que ele não tinha dote, ele não tinha o que oferecer, ele ofereceu trabalho. Labão aceitou a proposta e colocou Jacó para trabalhar 7 anos. Essa história você já conhece, provavelmente você já conhece. Ele trabalhou por 7 anos, só que ele foi enganado. No dia do casamento, ao invés de Labão entregar a Raquel, que era a mulher do interesse da proposta, né? O acordo combinado entre eles, Labão entregou sua filha mais velha, a Lia. Aí a gente precisa pensar aqui, como que ele conseguiu ser enganado, né? Era um casamento à noite, não tinha luz elétrica igual tem hoje, então era véu. Consumar o casamento depois consumaram o casamento, e aí Jacó percebeu que tinha sido enganado. Mas Deus é justo. Lembra que ele enganou o pai dele? Tempos antes? Anos antes? Quando ele precisou sair da sua terra, ele foi lá e enganou o pai dele, deixando passar pelo irmão mais velho dele? Então, a vida devolve, tá? Deus é justo. O mundo não é justo, as pessoas podem não ser justas, mas Deus é justo. E aquilo que você planta aqui nessa terra você vai colher.
tá bom? Pode ser 7 anos depois, se foi o caso de Jacó. Mas uma hora vai acontecer. E aí, Jacó foi lá questionar para Labão: você me enganou, você entregou a filha mais velha. E Labão respondeu: Lia é a irmã mais velha, esse é o costume. Então Jacó, provando o seu amor, propôs um novo acordo: eu trabalho mais 7 anos por Raquel. E aí tem muita gente que pensa que ele trabalhou mais 7 anos e só depois de 14 anos que ele casou com Raquel, mas não foi não. Logo depois da consumação, do tempo ali de consumar o casamento, poucos dias, depois daquele pouco tempo, ele já se casou com Raquel. Então a Lia, a irmã mais velha, essa primeira esposa, teve ali aquele prazo de consumar o casamento, acho que uma semana, poucos dias. E depois disso, Jacó já casou com Raquel, mas cumpriu com a sua palavra de trabalhar por mais 7 anos. Então, ao todo, um homem trabalhou 14 anos por essa mulher. Veja se isso não é uma prova de amor. E a Bíblia relata que ela era a esposa preferida, ela era a mulher que ele mais gostava. Então, assim, apesar dele ter sido enganado, ter casado com a irmã dela também, ela tinha vantagens dentro do casamento. Ela tinha essas vantagens, né? Só que ela não ficou muito satisfeita, porque Raquel era ingrata. Raquel não conseguia ver gratidão naquilo que ela vivia. Ela não conseguia ter gratidão por aquilo que Deus já tinha te entregue. Deus já tinha entregue a beleza, Deus tinha entregue um homem apaixonado, Deus já tinha feito muitas obras na vida dela. Mas ela estava de olho em quê? Na irmã dela mais velha, que tinha filhos e ela ainda não tinha. E essa história toda passa o pano de fundo dela em Gênesis, capítulo 29, aonde Jacó se casa com Lia, e Lia começa a ter mais filhos, e na semana que vem vamos falar de Lia, porque a Lia dá 4 filhos para Jacó. 4 filhos. E aí começa o capítulo 30, com o versículo que eu quero ler aqui para vocês. Gênesis 30, versículo 1. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Dê-me filhos, senão eu morro. Não bastava ela ter um marido que amava, não bastava ela ser bonita, não bastava. Se ela não tinha filho, não valia nada pra ela. Não bastava ela ter um marido que trabalhava por ela para ficar com ela, não bastava. Tudo bem que a gente tem um contexto que uma mulher que não tinha filhos naquela época era considerada uma mulher que vivia na humilhação, que era uma mulher infértil naquela época, era uma mulher que sofria muito, porque é como se o valor da mulher tivesse no filho dela. Mas quem fazia essa cobrança era o marido, que cobrava, né? Ele que podia devolver ela por acaso. E tal como Isaac não fez com Rebeca, o que Isaac fez? O que Isaac fez quando Rebeca se mostrou infértil? Isaac orou por 20 anos. E aí, quando Rebeca foi reclamar com seu marido, olha o que ela falou: dê-me filhos, senão eu morro. Jacó, com pouquíssima sabedoria ou quase nenhuma, tá escrito aqui, ó. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. A Bíblia não fala que Jacó orou. A Bíblia não fala que Jacó acolheu, acalmou o coração dela, que ele teve uma conversa que deixasse ela mais calma. Não, ele só rebateu. Você pensa que eu sou Deus? É Deus que não tá deixando você ter filhos. Pensa como é que essa mulher não ficou. Se ela já estava irada, ela ficou duplamente irada. Mas aí a história se desenrola de um jeito que a primeira esposa, a irmã dela, continua tendo filhos de concubinas, não mais os filhos do próprio ventre. E Raquel fez igual Sara.
Tudo da mesma árvore genealógica. Colocou uma concubina para ter um filho também. E ela começou a entrar numa disputa de quem tinha mais filho. Colocou concubina atrás de concubina para deitar com Jacó. Tem filho daqui, tanto que Jacó teve 12 filhos. São as chamadas 12 tribos. E Raquel, o ponto central dessa história que eu quero trazer para vocês, tem um desenrolar muito bonito, mas eu quero focar nesse ponto central do capítulo 30, versículo 1 e 2. Aonde Raquel deposita no seu filho a sua felicidade. No filho que ela ainda não teve, ela deposita a sua felicidade. Hoje tem mulheres que estão depositando a sua felicidade no seu casamento. Hoje tem mulheres que estão depositando a sua felicidade em algo que ainda vai acontecer. Se acontecer. Quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver outra filha, quando eu tiver o meu marido, quando eu restaurar meu casamento, quando o meu marido voltar para casa, quando ele parar de assistir pornografia, quando acontecer alguma coisa, eu vou ser feliz. E aí ela deposita naquilo que ela ainda não tem a insatisfação e a talvez esperança de um dia ela ser feliz. Enquanto você não tirar isso que te falta do altar do seu coração e não começar a ter gratidão pelo que você tem hoje, no agora, hoje você tem vida, hoje você tem acesso a essa tela aqui, ó, que te permite me assistir, a acessar a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, você tem ela no Google, Bíblia Online, gratuita. Você tem várias possibilidades. Você tem mais de 20 horas de estudo aprofundado das mulheres da Bíblia que eu fiz e disponibilizei para as mulheres da comunidade Lapidando Mulheres. Eu tô aqui toda segunda-feira às 7 da manhã trazendo para você uma palavra de bênção, uma palavra de promessa, uma palavra que vai animar a sua vontade de viver, animar, te dar sopro de vida, te dar fôlego. Mas enquanto você estiver depositando no outro ou no que ainda vai acontecer, a esperança de dias melhores, depositando a sua insatisfação naquilo que você ainda não tem. Porque quando ele mudar, porque quando eu viajar, porque quando eu tiver, porque quando eu fizer, porque quando isso... Tem gente que tá achando que a vida é uma linha de chegada. Quando acontecer, aí eu vou ficar feliz, eu vou ficar satisfeita. Aí então eu vou ser grata. Ser fiel ao pouco, muito te darei. Enquanto você não conseguir olhar para a sua situação hoje e enxergar ela com gratidão. Porque eu moro num sítio afastado de todo mundo. Porque meu marido saiu de casa e aí eu tô focando na restauração dele voltar. Enquanto isso tá vivendo crise de ansiedade, tá vivendo uma vida toda desordenada, toda desajustada. Enquanto você não olhar para dentro e preencher de Deus aquilo que te falta, você sempre será insatisfeita. Você sempre vai vibrar na escassez, naquilo que falta, na ingratidão. Como que eu vibro na gratidão, Juana? Como que eu começo a ter gratidão pelas coisas que eu tenho? Reconhecendo o Senhor como seu único, como a única forma de você estar totalmente preenchida. Você viu a polêmica que deu agora? Eu vi ontem à noite que o Whindersson Nunes se quis internar, se auto-internou, buscou uma clínica psiquiátrica para cuidar da sua saúde mental. Eu estava conversando sobre isso com meu marido ontem. O que leva um homem, uma pessoa a tomar essa decisão? Ele já teve episódios de depressão antes e já veio a público falando que estava tratando isso e tudo. E aí meu marido fez um comentário que eu achei muito pertinente. Quando o Whindersson começou a sua carreira na internet, será que ele tinha visualizado que ele ia chegar tão alto? Não sei, mas certamente naquela época parecia um menino feliz. Parecia um adolescente, um jovem, feliz com a vida que ele tinha e ele só queria ser engraçado. Ele só queria
se distrair e gerar leveza na vida para outras pessoas também. E esse carisma que ele tinha, essa leveza que ele fazia, esse humor genuíno, levou ele para esses lugares e colocou ele em lugares mais altos e fez essa fama que ele construiu, e ele desenvolveu esse lado artístico, e esse meio artístico colocou ele em lugares conhecendo pessoas e situações que talvez ele não tivesse preparado, não tivesse a estrutura emocional que precisasse para ver a podridão do meio artístico, que é podre, e a gente sabe. E aí talvez ele chegou num momento da vida em que ele viu que ele tinha todo o dinheiro que ninguém jamais imaginou que ele fosse ter dentro da família dele. Não era nem concebido aquela quantidade de dinheiro. Ele tinha acesso, ele tinha networking, ele tinha relevância, ele tinha tudo. Mas algo falta. Algo falta. E aí ele começou a se mutilar. Você sabe, né, que a tatuagem é uma mutilação. E ele começou a tatuar o seu corpo todo, começou a tatuar o seu rosto. Estava em busca de algo, ele estava em busca de algo. Esse algo não vai ser preenchido com mais dinheiro, com mais fama, com mais sucesso, com tatuagem, com seu casamento, com o Whindersson Nunes. Esse é o caso dele, mas o seu caso é o quê? Tem gente que está esperando ter um filho para achar que vai ser feliz. E se essa pessoa vibra nesta frequência, quando ela tiver o filho dela, ela vai ver que não era isso. É igual a pessoa que acha que o dinheiro vai trazer essa felicidade. Eu tenho uma live aqui que eu falo sobre quando o dinheiro era o nosso senhor. O dinheiro já foi o nosso senhor, meu e do meu marido. E aí Deus removeu para mostrar quem era o senhor. Depois ele foi restituindo, por misericórdia. Mas enquanto o dinheiro era o nosso senhor, a gente trabalhava e agia esperando que o dinheiro fosse suprir as nossas necessidades emocionais. Quando, na verdade, o que a gente tinha era um vazio espiritual. As suas necessidades emocionais que você deposita nas coisas que ainda não aconteceram na sua vida, na verdade, precisam ser supridas de uma motivação espiritual. E ela só está em Deus. Apenas em Deus. Enquanto Raquel teve inveja da sua irmã e ficou se comparando com sua irmã que tinha os filhos que ela não tinha, quando você coloca na sua vida hoje, qual que é a comparação que você está fazendo? Eu lembro quando meu marido saiu de casa e eu comecei a questionar sobre eu não ter me casado ainda, e eu ficava olhando a vida das pessoas que eu seguia, né, das mulheres, e vendo os casamentos lindos que elas tiveram, e eu falava, Deus, será que isso é pra mim? E aí eu entendi que não era só vontade de ter aquilo também. Eu meio que sentia um pouco de raiva delas terem e eu ainda não ter. E aí Deus foi trabalhando o meu orgulho, a minha inveja, sim. Porque existe uma coisa... As pessoas confundem inveja com inspiração. Tem vezes que você olha para aquilo que a pessoa tem e você quer ter também. Mas tem vezes que você olha aquilo que a pessoa tem e no seu íntimo você deseja que ela não tivesse. Isso é inveja. A inveja é quando você olha para o que a outra pessoa tem e descredibiliza o que ela tem. Ah, mas também para ela foi mais fácil. Ah, mas ela tem isso, ela teve essa situação. A mulher tá lá magra, ah, não, mas é porque ela faz procedimento estético. Ela fez cirurgia. Ah, ela fez bariátrica. Isso é inveja. É você não reconhecer o esforço que o outro teve para conquistar algo. O quanto você tem conseguido ser misericordiosa no seu olhar, generosa no seu olhar para a conquista do outro e falar, caramba, que bom que ela conseguiu isso. A partir disso eu consigo ver que eu também posso ter. Deus é para mim também, eu quero. Eu quero ter dinheiro, eu quero trocar meu carro, eu quero mudar de casa, eu quero me casar. Deus, porque Deus ouve o clamor. Gente, Deus ouve o clamor. Olha essa preciosa falando aqui, ó. Deus tem falado muito pra mim assim, filha, a minha graça te basta. É isso. É isso. Quando de fato você entender que Ele preenche esse vazio que está em você e você está depositando no outro,
no que você ainda não tem, quando você entender que a graça dele te basta, você vai começar a viver os milagres, porque você vai começar a se movimentar nessa frequência. Você vai começar a emanar isso para ele, para o universo, no seu comportamento, porque pensamento gera sentimento. Pensamento, eu pensei. Você pode não controlar aquilo que você pensa, mas você consegue controlar aquilo que você investe a sua energia e dá atenção para o pensamento que você quer. Às vezes vem um pensamento intruso e você, naturalmente, imediatamente muda o foco. Mas não. Tem muitas mulheres que estão me assistindo aqui agora que quando os pensamentos intrusos vêm, elas começam a dar força. Elas começam a viajar neles, começam a fortalecer, começam a alimentar. Aí são esses pensamentos intrusos que fazem você agir na impulsividade, na imaturidade, nas decisões erradas. Porque aí seus pensamentos geram sentimentos. E todo sentimento vai gerar comportamento. E aí você vai começar a se comportar naquilo. Ele fez isso de propósito, ele fez isso só pra me magoar, ele fez isso pra me humilhar. E aí seu comportamento vai agir de acordo com aquilo que você sente. E a partir disso você vai ter resultados na sua vida. Quer saber se você tem sido invejosa, se você tem alimentado pensamentos intrusos? Olha pra sua vida. Quais são os resultados que você tem hoje? Quais são os resultados que você tem hoje? Você tem um casamento pleno, feliz e leve? Você tem uma maternidade integral que você olha assim pro seu filho e fala, eu tenho dado o meu melhor. Pode não ser ainda tudo que você acha que pode dar, mas o que você tem dado é bom? Você tem estado feliz? Deixa eu ver aqui, teve uma preciosa que falou aqui, Porque muitas vezes não queremos deixar de lado as nossas vontades para não seguir a vontade... Exatamente, muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita e não a vontade de Deus. Quando a gente pensa, a tua graça me basta, é a tua vontade na minha vida. Você tem coragem de fazer essa oração? Deus, frustre todos os meus planos que não estão de acordo com aquilo que o Senhor quer. Senhor, me incomoda. Espírito Santo, venha me incomodar, venha gerar incômodo em tudo aquilo que eu estiver fazendo que não está de acordo com o que o Senhor quer de mim. Faça essa oração todos os dias da sua vida. E eu quero ver, eu te garanto que você vai começar a entender quando você estiver errando, eu sei que está errado. Agora, se você permanecer no erro, tal como uma preciosa que apareceu ontem na comunidade falando, o relato dela foi: meninas, preciso de ajuda. Todas as vezes que eu e meu marido discutimos, eu avanço nele. Eu sou agressiva, eu sei que isso está errado, mas eu não consigo controlar a minha ira. O problema é que agora ele começou a me agredir de volta. O que fazer? E o agredir de volta era empurrar ela. Ele começou a me agredir de volta, me empurrando. Aí eu falei, enquanto a sua atitude for esta, o seu resultado será esse. Mas eu não consigo me controlar. A gente precisa trabalhar isso. Não é uma resposta que eu te dê que vai resolver. Eu não consigo controlar os meus pensamentos intrusos. Consegue sim. Porque se você matar eles aumentando, não é sobre matar o pensamento intruso, é sobre colocar um pensamento mais intencional e mais direcionado que ganhe mais força dentro daquilo. A tua vontade é burra, é tola. É por isso que você tem vivido a vida que você tem vivido. Agora, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você decidir viver a vontade de Deus, você vai começar a ter melhores resultados. Deixa eu ver aqui, teve uma outra preciosa que falou aqui. Deixa eu ler a mensagem. Moro num lugar que detesto e acho que uma casa melhor vai me ajudar. Mas tive casa boa e não valorizei. Segura essa que eu tenho algo para te contar. Então acho que Deus quer trabalhar isso em mim. Exatamente. Perdi tudo também. Mas fez isso porque larguei o marido... porque larguei o melhor. E hoje fico ansiosa para ter. Deus colocou essa live neste momento da minha vida. Vou contar pra vocês uma coisa. A ingratidão já me fez passar por umas vergonhas mediante Deus. E quando eu olho para trás hoje,
Lembra que eu falei pra você que a gente tinha Deus como nosso Senhor? Ou o dinheiro como nosso Senhor? E aí Deus precisou remover. E aí depois que eu e o Gustavo nos casamos, né, depois da nossa restauração e nos casamos, a gente foi morar numa casa que eu tava tão vislumbrada pelo que a gente já tinha tido antes da nossa restauração, enquanto o dinheiro era o nosso Senhor, que eu estava com aquele modelo na minha mente, né? Uma casa de alto padrão, refinada, lustre, papéis de parede e móveis de alto padrão, tudo de alto padrão. Esse era a referência que eu tinha. E aí a gente foi se mudar para uma casa maior, com mais espaço, mas ela não tinha um alto padrão. Ela era uma casa, ok. Bom, os quartos eram três suítes com piscina, garagem coberta para 2 carros e num condomínio fechado, com segurança, num bairro bom, numa rua bonita. Essa era a casa, mas ela não era alto padrão, era uma casa normal. E eu cheguei na casa e eu só olhava para os defeitos. Eu só olhava para o piso que eu queria que fosse melhor. Eu olhava para o banheiro que não era do jeito que eu queria que fosse. Eu olhava para tudo e eu achava um defeito em tudo. Aí, no dia seguinte que a gente fez a nossa mudança, que a gente guardou todas as coisas, eu não tinha um closet, igual no outro lugar que eu não tinha mais um closet, tinha um armário mais gigante, não sei o que lá. E aí eu falei pro meu marido, essa casa tá ótima, até a gente morar na nossa próxima, que vai ser com certeza muito maior que essa. Na hora que eu terminei de falar isso, eu me senti tão mal, mas tão mal. Na hora eu senti um incômodo de, filha, o que você tá falando? O que você tá falando? Aí aquilo me remoeu por uns meses ainda. A minha luta de eu querer algo maior e melhor e achar que eu merecia, com o Espírito Santo falando, ei, cuidado, aproveita o que você tem hoje, seja fiel no pouco, que nem era pouco, era muito. Mas o Espírito Santo foi trabalhando em mim, e aí eu peguei todo o recurso que eu tinha para fazer o enxoval da Catarina, que o Gustavo tinha disponibilizado pra gente fazer o enxoval da Catarina, e comecei a cuidar da casa, dar cara de casa. Um espelho na parede, um quadro na parede, um tapete e tal. E aí ele liberou a verba pro enxoval da Catarina e eu fiz essa verba virar decoração. E aí eu entendi que a minha casa era linda, só faltava eu olhar pra ela com gratidão. Às vezes hoje você não vai ter a verba de fazer uma decoração, mas uma plantinha, uma manta no sofá, um cheiro de bolo quentinho, um banheiro limpo. Se você tiver esse cuidado no seu lar, creia que sobre o muito Deus vai te colocar. Acredite. E aí eu me mudei. De novo, eu saí daquela casa. E eu tinha o quê? Certeza que eu ia sair daquela casa para uma casa muito maior, muito melhor e tarará e tarará. E eu saí daquela casa para uma casa aqui, onde eu tô hoje. Que ainda não é a casa dos meus sonhos, mas toda vez que eu olho para ela tem o pé direito baixo, ela é uma casa de 2 andares. A parte de cima tem um pé direito aqui, ó, é o final do pé direito do escritório. Mas o quarto das meninas e o meu quarto é bem alto, é bem grande, tudo. E a sala é o teto mais baixo, e eu não gosto, eu sempre falava que eu não gosto de teto baixo, eu gosto de casa com, que seja ampla e tal. Só que eu tenho garagem, eu tenho quintal, eu tenho um depósito enorme, que quem mora aqui nessa região é assim, quase ninguém tem. Eu tenho um pôr do sol incrível na janela do quarto das crianças, eu tenho uma vista do nascer do sol da varanda do meu quarto, mas no dia que eu cheguei nessa casa eu me vi repetindo esse mesmo padrão, que eu olhei pra ela e fiquei assim, ó, eu olhava pro Gustavo, não é ainda, né? Eu não tava satisfeita, porque eu tava comparando com outras coisas, com outras casas, com aquilo que eu achava que eu já tive, sendo que naquela época que eu tive não era o suficiente, porque eu não tinha Deus como meu Senhor, era o dinheiro, então mesmo eu tendo tudo,
Eu não tinha nada, eu não era feliz, eu me sentia uma princesa presa num castelo. Porque era pouco. Financeiramente, não bastava. Todos me dizem que eu tenho muito e não devia sofrer tanto, mas tenho medo das percas. Perder o quê? Você tem medo de perder o quê? Por que você tem medo de perder? Quem um dia já fez, se perder de novo, pode fazer de novo. Tá? Quem um dia já fez, é capaz de fazer de novo. O Deus que já te permitiu ter é o mesmo Deus que te permite ter de novo. E é por isso que eu, às vezes, me pego alimentando uns diálogos doidos na minha mente sobre se meus filhos morressem, né? Se algum dos meus filhos morressem, qual seria a minha atitude diante da vida? Se morrer é porque Deus permitiu. Deus recolheu aquilo que Ele mesmo me deu. Se meu marido fosse embora, se ele separasse de mim, paciência. Eu não posso ficar vibrando no medo de acontecer alguma coisa de errado na minha vida, porque isso me tira a plenitude de viver o presente. Enquanto eu estiver com medo daquilo que pode acontecer, a preocupação é uma preocupação. Você ocupa antecipadamente a sua mente. Você se ocupa de algo que ainda nem aconteceu. E 90% das suas preocupações não vão acontecer. Olha isso. Todos me dizem que eu tenho muito e não devia sofrer tanto, mas tenho medo de perder meu casamento. Por quê? Porque você é insegura. Porque você não está curada. Porque alguém na sua vida já deve ter ido embora. Você provavelmente tem a ferida do abandono. E aí você fica com medo dele ir embora, dele te abandonar. E enquanto você estiver nesse medo, não se preocupe. Eu costumo dizer que não se preocupe. Se você tiver um medo, não se preocupe. O seu medo vai acontecer. Por quê? Porque você vai vibrar na frequência para que esta crença se confirme. Ele já foi embora. Ela acabou de dizer aqui, ele foi embora. E aquilo que eu mais temia me sobreveio. É bíblico. Todo aquele medo que você tem na sua vida vai se cumprir. Qual é o maior medo que você tem? Ele vai se cumprir. Era para eu ter tudo e mais um pouco, mas a ingratidão e vaidade tirou Deus. Mas a minha ingratidão e a minha vaidade me tirou de Deus. E Deus quer ser o primeiro. E aí você começou a entender isso. Que coisa boa, preciosa. Que bom. Cuidado com a sua inveja daquilo que você olha para o outro com comparação. Isso te afasta de Deus. Cuidado com a idolatria do seu coração daquilo que você ainda não tem e você está acreditando a isso, depositando nisso a sua felicidade. Porque a minha graça te basta, diz o Senhor. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Deus tem prazer em ver você dependente só dele. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. O que esse versículo quer dizer? Será que é sobre desconfiança? Não devo confiar nas pessoas? Não. Não. Você não deve confiar no laudo médico, na palavra do seu marido que saiu de casa falando que não quer mais voltar. Você não deve confiar na sentença do juiz. Se qualquer uma dessas coisas for contrário ao que a Bíblia te fala, as promessas de Deus para sua vida. Quando você deposita no homem a confiança que você deveria estar depositando em Deus,
aí você está sendo maldita. Tá bom? Então, para vocês, mulheres que ainda não fazem parte da comunidade Lapidando Mulheres, ali eu entrego muitas chaves. Toda semana tem alguma coisa, tem algum caso concreto que eu trago direcionamentos e instrução. E se você não faz parte da comunidade ainda, eu te faço esse convite, tá? Ali você recebe de fato um conteúdo mais direcionado para o seu casamento, para a sua restauração. Eu tenho ali mulheres que estão vivendo casamentos muito bons, mas que elas estão instáveis, inseguras de alguma forma, ou precisando fazer alguns ajustes. Eu também tenho mulheres que estão com homens que saíram de casa, tem homens que, enfim, tem vários casos. Tem mulheres que já estão separadas, tem mulheres solteiras que querem se casar, tem várias. Com certeza você vai encontrar alguma mulher que tem algo parecido com aquilo que você está vivendo. E também, possivelmente, alguma mulher que já superou isso que você está passando. E você não precisa passar por isso sozinha. Na comunidade Lapidando Mulheres você vai encontrar essa ambiência que vai te conectar com um propósito real de você estar vivendo isso que você está vivendo. Que enquanto você estiver olhando para o outro, querendo que o outro mude, querendo que o outro melhore, achando que isso vai fazer com que seu casamento melhore também, você está com a visão errada. Está distorcida, suas lentes estão embaçadas. Já está aqui na minha agenda toda segunda Café com Mulher, isso mesmo, arrasou. Então, fiquei muito feliz. Vamos fazer um print para você postar e convidar também? Espera aí que eu vou fazer aqui no meu... Não consegui. Ai, eu tô com outro celular aqui, eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo, gente. Aí, consegui. A comunidade, ela é dentro de um grupo do WhatsApp. A comunidade, ela é uma extensão, eu falo que a comunidade é uma extensão da minha casa. É um grupo de WhatsApp onde a gente está reunida em mais de 300 mulheres e elas trazem o seu caso não na intenção de desabafar, de se lamentar, de reclamar do marido, o que ele está fazendo, e sim na intenção de buscar instrução para o que fazer mediante esse momento, essa situação, essa crise, isso que aconteceu. Tá? Não é um lugar de desabafar, é um lugar de buscar instrução. E aí eu costumo dizer que ali é como se fosse um plus da caixinha de perguntas. A caixinha de perguntas, geralmente você tem você tem um pouco espaço e eu também, você tem um pouco de espaço para fazer pergunta e eu também tenho um pouco de espaço de resposta. Ali você tem um espaço melhor para contextualizar a sua situação e eu tenho licença poética para mandar textão e audião. Eu sou a mulher dos áudios. Tem áudio de 8, 10, 15, 20 minutos. Como participar? Eu vou deixar um link agora nos meus stories, tá bom? Que vai cair direto na página para você fazer o seu cadastro e a sua inscrição. Tem um valor simbólico mesmo, ela entrega muito mais do que vale, uma contribuição única que você vai fazer, podendo parcelar em parcelinhas assim, ó, que não dá um café com pão de queijo. E aí você vai entrar nela e tem acesso por até 1 ano, tá bom? A comunidade é uma bênção, é um grupo aberto, mas não é um grupo que fica mensagem de bom dia, não, é um grupo que tem ordem, e quando elas começam a querer sair da ordem ali, eu já pego as rédeas para manter a ordem e o objetivo da comunidade, que é de fato a gente crescer emocionalmente, amadurecer emocionalmente, se fortalecer espiritualmente, e quem entra na comunidade já recebe o acesso a esse estudo aprofundado das mulheres da Bíblia, que são mais de 20 horas, em 12 estudos, mais de 20 horas de aula, mais de 20 horas? Ou quase 20 horas. Quase 20 horas de estudo aprofundado das mulheres da Bíblia, que são um verdadeiro manual para o seu casamento. Começando a tratar você, resgatando a sua identidade, ativando a sua identidade, resgatando a sua alma, te ensinando sobre o que é ser verdadeiramente uma crente convertida, independente se você é católica ou evangélica, tá bom? E estas aulas das mulheres da Bíblia já salvou muitos casamentos. Eu tenho depoimentos reais, que eu tirei print, que eu posto de vez em quando, de várias mulheres que falaram que só pelas aulas das mulheres da Bíblia e o conteúdo que elas têm ali na comunidade, elas já transformaram o seu casamento. Então a comunidade, ela é muito valiosa mesmo. Entra nos meus stories que eu já vou postar lá o link para você entrar, tá bom?
Me diz como tirar esse medo que consome meu coração, colocando Deus nesse lugar. Enquanto você tem medo, muito medo de alguma coisa, isso me revela a sua falta de conexão com Deus e o seu nível de confiança nas pessoas, nas coisas. Isso é idolatria. Isso é uma idolatria. Tá bom? Me procura no direct, você. Tá bom, preciosa? Eu não falo o nome, que é pra não... Às vezes eu evito falar o nome pra não deixar gravado. Mas você me procura no privado. E é isso, acho que eu falei todo mundo aqui. Tiveram alguns comentários. Tô vendo se eu passei por algum. Que lindo Deus falando, amém. Parabéns pra nós. Todos os dias peço ao Senhor que me transforme, tire tudo que não seja do seu agrado. Exatamente, a gente precisa manter essa oração. E essa oração, ela precisa vir acompanhada de um movimento. Qual é o movimento? Na hora que eu quiser fazer algo que eu sei que não está de acordo, ao invés de eu ignorar e continuar fazendo porque está de acordo com aquilo que eu quero, eu rompo. Eu quebro esse ciclo. Eu mato a minha carne. Por isso que jejum e oração são indispensáveis para a vida do cristão. Para a vida da mulher sábia. Porque o jejum e a oração nos deixa alerta e vigilante. Tá bom? Eu prometi que ia ser uma live rápida, gente. Eu tô falando, já vai fazer quase uma hora. Preciso ir, cuidar da minha família, dos meus filhos. Tenha uma excelente semana. Que Deus tenha tocado seu coração, que essa semente seja lançada em solo fértil. Na quarta-feira, eu vou disponibilizar, para quem não tá na comunidade ainda, uma aula exclusiva que eu faço todos os meses. Uma masterclass. Inclusive, essa vai te trazer ferramentas práticas de como começar a restauração do seu casamento, tá bom? É uma mudança de dentro para fora. É a partir de você, para você transformar o seu ambiente. Me chama no direct se você tiver interesse em assistir, tá bom? Um beijo. Tchau. Fui.